um relato de vocês, e assim a gente vai poder entender o que a outra está passando e ajudar. Somos todas pessoas de uma classe que precisam se alinhar e se proteger. Porque se uma ficar contra a outra, não vai adiantar muita coisa, né? Então, acho que o momento é importante exatamente para isso. Porque a nossa área, a nossa militância, não é fácil. Você chegar de madrugada. Eu cheguei uma certa vez na delegacia de crimes de atos infracionais, meia-noite, e a delegada estava fazendo um procedimento que estava demorando realmente, que era um procedimento um pouco mais complexo. Eu cheguei meia-noite. Eu saí de lá 15 para as 5 da manhã. E aí ela dizia: doutora, olha, eu vou lhe falar uma coisa, eu não vou lavrar o BO da sua cliente agora, porque a nossa praxe é às 4 da manhã encerrar tudo. E aí fica para o plantão do dia seguinte para o outro delegado, para que ele possa dar sequência ao auto. Eu falei: não, delegado, eu estou aqui desde meia-noite, não vou ficar para o próximo delegado, eu já estou aqui, o seu serviço não é de um plantão até eu terminar o próximo, a senhora está no seu plantão, eu entendo que a senhora está cansada, eu também estou, mas eu não vou sair daqui enquanto a senhora não terminar, porque era uma menor que sairia pelo termo de compromisso, né? Enquanto a minha cliente não for liberada, eu vou ficar aqui. E ela, muito a contragosto, fez a oitiva da menina, das testemunhas, e liberou, acho que eram uns 15 para as 5 da manhã, quando ela terminou de fazer. Aí eu fui ao CIOSP do Pacoval, o delegado disse: ó, o agente falou, o delegado já foi dormir, e aí a senhora fala com o delegado do próximo plantão. Então, eu entendi, porque realmente eu já estava cansada. No dia seguinte eu já apareci lá para conversar. No dia seguinte, não, horas depois, que já era 5 da manhã, para conversar com o delegado, e aí a gente conseguiu a liberação da cliente. Mas, assim, se você não fizer realmente uma imposição da sua profissão e da sua personalidade, não brigar, não precisa brigar com ninguém, a gente precisa ter o fundamento certo para agir na hora certa. Então, a gente sofre isso desde o início, lá na fase de delegacia ainda. Essa peculiaridade existe realmente, nós temos um tratamento e um olhar diferente exatamente pelo nosso gênero. Então, eu não vou me estender muito, eu vou devolver a palavra à nossa coordenadora. Agradeço imensamente mais uma vez. Doutora Vânia, eu devolvo a palavra à senhora e lhe agradeço desde já. Acho que a doutora Vânia caiu. Bom dia. Bom dia, doutora Suzy. Bom dia. Doutora Suzane. É o vício de chamar de doutora Suzy. Acho que a doutora Vânia caiu. Você pode dar sequência, doutora. Eu, doutora? Sim. Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia aos demais colegas. Gostaria de iniciar em especial a doutora Verena, foi minha professora, minha coordenadora no curso de Direito, então eu deveria cumprimentá-la dessa forma, porque ela tem participação na minha formação. Então, para mim, hoje, estar aqui junto com ela é uma enorme satisfação, e eu não poderia deixar de agradecê-la por isso. Iniciando a sequência do evento, também eu gostaria de dedicar minhas mais sinceras homenagens à professora Luciana Ochoa. Eu também fui aluna da professora Luciana, então, para mim, estar aqui hoje é uma forma de agradecê-la, e eu não poderia deixar de citar a contribuição da professora Luciana na minha vida. Hoje, a abordagem principal é o tema das peculiaridades da advocacia criminal, exercidas por nós mulheres. Como dito pela doutora Verena, nós, enquanto mulheres, nós, por si só, já enfrentamos várias dificuldades. E não é diferente na penitenciária feminina. E, no meu caso, mais especificamente, é desse assunto que eu vou tratar. É importante iniciarmos este debate falando de um assunto que merece lugar de destaque na discussão social, que se trata do encarceramento feminino.
Mas por que eu trouxe hoje essa discussão para o nosso debate? Além de ser o mês da mulher, também traz discussões para a nossa atuação enquanto advogada, já que o encarceramento feminino não é um assunto apenas criminal, mas também político e social. Quando nós estamos atuando na área criminal, a gente tem o costume de também analisar esses aspectos sociais. E, por do outro lado, se tratar de uma outra mulher, isso acaba tocando na gente de uma forma diferenciada. E já que o assunto, como eu disse, do encarceramento feminino, ele é um assunto bastante latente hoje em dia, e não é discutido da forma como deveria. E nós, enquanto advogadas, que temos contato direto com esse problema, e temos também essa capacidade de nos colocarmos no lugar da outra, devemos utilizar a nossa oportunidade de fala para debatermos e buscarmos soluções. Isso porque, muitas das vezes, elas só têm a nós. Eu trouxe alguns dados aqui para as colegas e os demais espectadores. O Brasil, de acordo com o relatório do Infopem, possui cerca de 42 mil mulheres encarceradas. Nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. Esse é o primeiro ponto. Mas por que tantas mulheres? Qual é o perfil dessas mulheres? O que tem sido feito em relação a isso? São esses questionamentos que nós, enquanto mulheres advogadas, nós devemos fazer para a sociedade, devemos fazer no nosso meio jurídico, porque isso merece uma militância um pouco mais engajada. A maioria das respostas encontra um amparo justamente nesses perfis. A grande parte dessa população carcerária feminina é negra ou parda, já foram alvo de alguma violência e o nível de escolaridade é baixo. Então, a partir dessa análise, a gente já consegue perceber qual é esse grupo de mulheres. Só que isso, a sociedade, nós já sabemos que ela prefere criticar, prefere achar que a pessoa teve outras opções, quando, na verdade, não teve. E eu, enquanto mulher, acima de tudo, além de advogada, eu busco tentar essas respostas em mim mesma, já que todas nós, quando cada uma tem a sua história de vida, com certeza cada luta, cada vitória, ele tem a sua essência, mas nem todo mundo tem essa mesma oportunidade. Então, enquanto advogada, quando eu vou lá na penitenciária feminina, existem certas situações que acabam me tocando no pessoal. Quando eu vejo que ali tem mães, eu sou mãe, eu tenho um filho, então, quando eu vejo que ali são outras mães com histórias assim bem comoventes, de mulheres que se envolveram no tráfico, se envolveram nos delitos, no mundo do crime, justamente por causa dessas dificuldades da mulher de se engajar na sociedade, de se inserir no mercado de trabalho quando tem filho. Então, todas essas dificuldades somadas levam aquelas mulheres para aquele lugar. E como a gente tem contato direto com esse público, a gente tem essa oportunidade de análise. Enquanto a sociedade está lá discutindo, está criticando, a gente pode levar essas informações, porque essas mulheres elas não têm oportunidade de fala. Também, a maioria delas possuem companheiro encarcerado ou então com histórico criminais, e os delitos são quase que na totalidade baseados em crimes de tráfico de drogas, que, aliado a esse estudo de perfis, demonstra que essas mulheres, que o fator que impulsiona essas mulheres é o estado de pobreza e as dificuldades econômicas e sociais. Então, nós, militantes da área criminal, não podemos deixar essas mulheres sem voz. É um tema que envolve exclusão social, pobreza e opressão de uma sociedade machista e excludente, que nós sabemos que a nossa sociedade, a gente já teve mudanças paulatinas, só que nós, falo no geral, mulheres, ainda tem muita coisa a ser feita. Quantas de nós já não fomos caladas até chegar hoje aqui? Até hoje temos essa oportunidade de debater, essa oportunidade que foi dada pelo nosso presidente, pela OAB. Quantas de nós já fomos silenciadas? E essas mulheres, elas necessitam disso. Então, hoje, para esse evento especial, que é do mês da mulher, eu achei muito importante trazer essa discussão para cá,
O nosso papel é buscar a defesa criminal, mas também buscar espaço para essa discussão e, principalmente, buscar um atendimento humanizado, voltado na justiça restaurativa. Então, colegas, é muito importante hoje, só o fato desse evento estar sendo conduzido por mulheres é muito importante. É muito importante a gente poder estar aqui, poder compartilhar histórias, poder compartilhar visões de certos aspectos sociais, criminais, e a nossa militância na área criminal, ela envolve tudo isso. Eu ouso a dizer que, diferente das outras áreas, exceto da família que trata diretamente com problemas sociais, a área criminal também envolve muito disso. Então, eu, Suzane, enquanto advogada, eu sou incapaz de fazer um atendimento, trazendo aqui para o nosso tema, de uma mulher, e não analisar todas essas questões. Eu vou trazer um fato para vocês de uma cliente que eu tenho, aliás, na penitenciária feminina. Ela confessou, ela reconfessa, no delito de tráfico de drogas. E na audiência de custódia foi convertida em flagrante. Aliás, desculpa, o flagrante em preventiva. E hoje a gente já tem uma jurisprudência que fala o seguinte, que o fato da mulher ter guardado droga no ambiente doméstico já é um motivo para afastar a mãe da presença dessa criança. Tá. Não sei se todas nós somos mães, mas olha a força dessas palavras, porque o juiz, naquele momento ali, ele não analisa mérito, mas ele analisa uma circunstância que é tão superficial. Essa cliente que eu falo em especial, ela ainda amamentava, ela tinha uma criança de 4 anos e uma criança de 8 meses, e elas só podem ficar com a criança até o 6º mês, né? Então, o que aconteceu? Dentro do IAPEM, essa moça surtou, ferida psiquiátrica do hospital de emergência, porque simplesmente o objeto que ela pegava, ela achava que era um bebê. E ela ficava ali acalentando e dizia que aquele objeto era o bebê dela. Então, eu tive a infelicidade de ouvir de certas pessoas lá no Instituto Carcerário Feminino que aquilo ali, isso é comum, doutora, isso aí é muito normal acontecer. Depois elas acostumam. Só que esse não é o X da questão. Tá, elas podem se acostumar porque nós, mulheres, a gente tem essa capacidade de acabar conviver com a nossa dor. A gente acaba engolindo a seco e vamos lá, pegamos na mão do nosso problema e vamos caminhando. Só que não é bem isso. Deve ser analisado de uma forma bem específica, porque, veja, ali é uma mulher separada da sua filha, que era uma criança, que ainda amamentava. Essa moça, os seios encheram, né, de leite, ela teve febre, ela pegou Covid, então parece assim, que tudo que tinha acontecido com ela aconteceu. E cada vez que eu entrava no instituto para fazer o atendimento dessa mulher, eu saía assim com uma carga negativa enorme, revolta, porque eu via que ali ela estava sendo tratada somente como uma criminosa. E é isso que nós não podemos deixar fazer, porque a história de vida daquela mulher, os problemas sociais que ela enfrenta, tudo isso também deve ser analisado. Só o fato dela ter sido afastada do filho dela, pensando na criança, pensando também na própria mulher enquanto mãe, tudo isso deve ser valorado. Então, eu entrei com o pedido de liberdade baseado nisso, ele foi negado em primeira instância e eu consegui reverter somente no tribunal, mas numa sustentação oral, da mesma forma como hoje eu estou conversando com as senhoras, eu busquei essa oportunidade também de falar, porque ali era uma reprimária, sem antecedentes criminais, residência fixa, emprego lícito. Então, tudo isso deveria ser valorado, ao invés de só dizer, não, guardou droga. E, pior ainda, como eles falam, estava no mesmo ambiente da criança, na mesma residência que eles falam. Então, essa mãe merece ser afastada dessa criança, jogada ali no IAPEM, que já tem tantos outros problemas, e pronto, está resolvido o problema. É dessa forma que eles nos tratam, como mulher, como mãe, encarcerada ou não, esses problemas eles são latentes, são atuais, e nós não podemos nos calar diante disso, colegas. Muito obrigada. Essa é a minha participação no evento. Com a palavra, doutora Berenice.
Doutora Berenice. Doutora Berenice. Eu acredito que tenha dado algum probleminha com a doutora Berenice, então, com a palavra, a doutora Érica. Em seguida, a gente retorna para a doutora Berenice. Bom dia a todos. Só parabenizar a organização desse evento, dizer que fico muito feliz e orgulhosa também de estar assim, ao lado da nobre professora, doutora Verena, que também participou da minha formação. Então, hoje, eu me sinto muito feliz por essa oportunidade também de estar junto com as outras colegas, as demais colegas, a doutora Vânia, a doutora Suzy, né, que são pessoas que militam também na área criminal. E hoje a gente veio falar sobre as peculiaridades da advocacia criminal e a atuação da mulher advogada. Então, eu penso que não podemos deixar de falar sobre o empoderamento da mulher na advocacia criminal. Assim, a atuação na advocacia criminal, ela já é um desafio diário para os profissionais que militam e resolvem lutar pela garantia dos direitos daqueles que estão sendo acusados por crimes e sofrendo o risco de perder sua liberdade. Assim, são poucos e bons os que realmente encaram a advocacia criminal como profissão e fazem disso seu labor diário. Principalmente porque não é qualquer um que tem vontade e nem coragem de enfrentar o preconceito que existe por parte da sociedade contra a advocacia criminal. Então, se já é difícil no geral, imagina para a mulher atuando como advogada criminalista. Imagina que o ambiente profissional do advogado criminalista é, na grande maioria das vezes, carregado de preconceito e machismo. Muitas vezes ouvimos falar esse ambiente não é lugar para mulher, essa mesma mulher poderia estar optando por atuar em uma outra área de família, civil ou trabalhista. E isso não é sempre que ocorre, claro, mas o problema está justamente no preconceito com relação à atuação da mulher como advogada criminalista. Esse preconceito vem muitas vezes dos nossos próprios colegas. Desse pensamento enraizado nas instituições, entende-se que a mulher é incapaz de enfrentar sozinha um processo penal, um juiz, um promotor, um desembargador. E é nesse aspecto também que não podemos deixar de enfatizar que são muitas as mulheres que ocupam essas posições de poder e são extremamente merecedoras de estar nesses postos. Enfrentamos também preconceitos dos nossos próprios clientes, que muitas vezes desconfiam da nossa capacidade, enquanto mulher, para assumir a sua defesa, e imagina que podemos fraquejar diante de uma autoridade policial, judiciária. É preciso deixar bem claro, para quem quer que seja, que somos nós que escolhemos a nossa área de atuação, com competência, coragem, segurança e muito orgulho, e que absolutamente nada nos faz inferiores a qualquer um dos nossos colegas advogados que atuam e militam diariamente na advocacia criminal. Por isso, não devemos baixar a cabeça nem interiorizar o preconceito. Precisamos ter autodeterminação e definitivamente mostrar para todos que somos capazes intelectualmente, assim como cada colega advogado. O empoderamento feminino é justamente isso, o processo pelo qual a mulher assume o seu papel de mudar essa situação de subordinação de gênero e construir o seu caminho junto rumo ao poder. Então, devemos sentir sempre que devemos seguir caminhos e objetivos, sonhos com dedicação e competência, pois somos mulheres advogadas e temos muito a contribuir com a sociedade. Para finalizar minha fala, eu gostaria de ler aqui um texto da doutora Cristiane Dupré, e ela fala muito sobre essa questão da advocacia para a mulher criminalista, e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, muito a ver com o que eu penso também sobre a advocacia criminal. E aí é o que segue aqui. Por mais que a Constituição Federal de 88 tenha trazido um rol de igualdade entre homens e mulheres, assegurando constitucionalmente para ambos os sexos os mesmos direitos e deveres, a livre escolha da profissão e a liberdade de decidir a ocupação que terá durante a vida, isso, infelizmente, muitas vezes fica só no texto da lei. Assim como qualquer outro tipo de preconceito existente na sociedade brasileira,
seja racismo, homofobia, transfobia, intolerância religiosa, infelizmente ainda se fazem presentes preconceitos em relação à profissão da advocacia quando exercida pela mulher, em especial aquelas advogadas que escolhem atuar como criminalistas. Fato é que nem sempre a segregação de gênero é algo declarado, porém, muitas vezes, pode ser duro. Não raras as vezes em que nós mulheres ouvimos e ainda vamos ouvir: delegacia não é lugar para mulher não deve lidar com esse tipo de pessoa, com esses olhos a causa é ganha, se jogar seu charme, o caso está resolvido, ou como uma mulher vai visitar na penitenciária, e muitas outras pérolas. Muitas vezes, até mesmo nossos próprios clientes observamos o preconceito na hora da contratação, como se nós, mulheres, não fôssemos capazes de fazer a defesa deles ou visitá-los em estabelecimentos prisionais apenas pelo fato de sermos mulheres. A verdade é que ainda vivemos em uma sociedade machista, mas vale lembrar que a nossa capacidade elaborativa dentro da advocacia é a mesma do que os colegas advogados. Na verdade, o que nos faz sermos capazes é a nossa qualificação, nossa dedicação, nosso esforço em sermos profissionais exemplares, e não o gênero masculino ou feminino. É de conhecimento geral que, no início do século XIX, as mulheres não possuíam qualquer direito. Na realidade, eram invisíveis pela sociedade. Muito ao contrário do que se vê hoje, quando se está em alta o empoderamento feminino. Vale citar Mirtes Gomes de Campos, que concluiu o bacharelado em Direito em 1898, e foi a primeira mulher que exerceu a advocacia criminal quando defendeu, no tribunal do júri, um homem acusado e conseguiu sua absolvição. A partir disso, o índice de mulheres operadoras do direito foi de 0% durante os primeiros anos do século XIX, para 30% no final do mesmo século, sendo, segundo o Centro Brasileiro de Estudos de Pesquisas Judiciais, hoje, na carreira de direito, o número de mulheres está perto de ultrapassar os homens em atividades no Brasil, conforme quadro de advogados da advocacia da OAB Nacional. Apesar das conquistas femininas serem notáveis nos dias de hoje, percebemos que a advocacia criminal ainda é uma área predominantemente masculina. Entretanto, não há dúvidas que advogadas criminalistas, por sua excelente atuação no meio, já deveriam ter conquistado o seu espaço. Portanto, não podemos, de forma alguma, aceitar o preconceito. Se a advocacia criminal é o que você deseja profissionalmente, precisa encarar de frente essas práticas que desprezam, desqualificam, desautorizam e violentam a todas nós mulheres. Por óbvio que somos capazes de exercer a advocacia criminal, mesmo, infelizmente, precisamos ainda vencer essas barreiras estruturais sexistas para mostrar o nosso potencial a toda a sociedade. E o empoderamento feminino é justamente isso. Quando há a conscientização das mulheres de reivindicarem socialmente por igualdade de direito entre os diferentes gêneros. É o processo pelo qual as mulheres tornam às suas próprias mãos as mudanças necessárias para vencer a subordinação e constroem o caminho do meu poder. Empoderar-se é o ato de se tornar poder sobre si. Então é isso, caras colegas. Eu acho que a mulher ela está aí na advocacia para ocupar qualquer área que deseje, até porque nós temos muita sensibilidade, muita poder de observação e temos competência para estar em qualquer área de atuação que desejarmos. Obrigada. Com a palavra, a doutora Berenice. Bom dia. Bom dia a todas. Eu inicio a minha fala agradecendo ao convite externado pela OAB Amapá, por seu nosso presidente, doutor Aurinei Brito, e muito me honra estar aqui hoje podendo contribuir com este momento tão importante da advocacia do Amapá.
Eu me chamo Veronice Alves, eu sou professora do curso de Direito e também atuo na advocacia há um bom tempo e devo dizer que é uma carreira árdua, mas brilhante para aqueles que dedicam-se, para aqueles que querem entrar para um meio de estudo para que possamos ter uma carreira digna e uma carreira de sucesso. Então, eu quero agradecer imensamente ao OAB Amapá pelo convite. Externar a minha homenagem a todas as mulheres através da professora Luciana Uchoa, que nos deixou muito recente e que o pai a acolheu e certamente ela vai estar onde ela estiver, nos braços do pai, ela deve estar muito feliz com este momento, porque a Luciana Uchoa era uma das mulheres muito dedicadas, fortes, guerreiras e lutadora. Então, essa homenagem é muito importante para a advocacia e em especial para as mulheres advogadas. Bem, eu atuo no Tribunal do Júri e na advocacia criminal há algum tempo, e a minha formação de especialista nessa área de direito penal e em especial no Tribunal do Júri, que eu faço com bastante ênfase na questão relacionada às teses, né, que nós podemos levar para o Tribunal do Júri, e é muito importante vir e trazer essa temática para nós, agora, neste momento em que nós estamos atuando, e no mês de março, especialmente no mês das mulheres. Fico muito feliz com as minhas colegas, a apresentação das minhas colegas anteriores, e vendo que têm carreiras belíssimas e que, na atuação que elas têm, elas encontram também as mesmas dificuldades que todos nós encontramos. Todos nós, advogados e advogadas, encontramos dificuldades para a atuação da nossa carreira. Mas eu creio que, neste momento, eu devo me referir, em especial, ao contexto que me propus a fazê-lo, que nós estamos tratando aqui das peculiaridades da advocacia criminal. E coube a mim falar sobre o Tribunal do Júri, né, nas atualidades, e breves relatos sobre o Tribunal do Júri. E não é diferente para nós todos que vamos atuar como advogadas, encontrarmos, evidentemente, algumas barreiras, mas devemos nos impor, devemos ser dedicadas, e quando nós chegarmos em qualquer lugar, nós devemos ser reconhecidos pelo nosso estudo, pelo nosso trabalho, pelo nosso nome que zelamos enquanto advogados, e devemos sempre ter humildade de estar sempre aprendendo. Então, nesses 22 anos de carreira que eu tenho, eu creio que eu posso contribuir um pouco mais, mas num curso que eu me proponho a realizar, se for necessário, para a nossa Escola Superior da Advocacia, e eu fico à disposição para ministrar um curso mais relacionado aos aspectos práticos da advocacia no Tribunal do Júri. Então, eu me coloco à disposição para futuro curso, se assim a Escola Superior de Advocacia do Amapá, da nossa OAB, possa, então, realizar esse curso. Bem, sobre as peculiaridades do Tribunal do Júri, nós, enquanto advogados do Tribunal do Júri, e em todas as áreas, enquanto advogados, nós devemos pautar sempre, quando nós chegarmos, nós devemos pautar sempre pela forma e posição que nós vamos nos apresentar. Uma delas é a vestimenta. Desde que você chega a um determinado local, a um determinado espaço, você deve se vestir conforme exige a nossa profissão. E eu devo dizer aos senhores e às senhoras que estão na advocacia, iniciando a advocacia ou estão na advocacia, que a vestimenta também faz parte, não só de todos os locais onde nós adentramos, mas também conforme requer e exige o nosso estatuto da OAB, que determina que nós tenhamos a vestimenta condizente com a nossa profissão de advogado. Então, quando nós chegamos no Tribunal do Júri, nós já devemos chegar, né, não com a nossa beca, que está do lado, mas nós devemos chegar já
impondo a forma como você se impõe também com o vestimento e a forma que você se apresenta. Não adianta de nada você chegar em determinado local e chegar já, né, dizendo, você já chegar com uma condição visual, com a condição também de que você já está empoderado, que você vai conseguir vencer aquele momento e o que você vai apresentar no tribunal do júri vai ser as suas teses terão êxito também pela forma como você se conduz. A outra situação é que você, no tribunal do júri, você deve se impor sempre, para que você não perca, naquele momento, a forma com que conduz os seus atos perante o juiz, perante o Ministério Público e também perante o corpo de sentença, que é o corpo de jurados. Bem, diante disso também, gostaria de enfatizar, além desse vestimento, além da forma como você se comporta no tribunal do júri, é que nós devemos treinar sempre a oratória, para nós possamos ter uma boa oratória, uma boa dicção, uma boa atuação, para que as teses de defesa apresentadas sejam efetivas e tenham sucesso. Então, a oratória com relação à advocacia, aos advogados, nós devemos primar por cursos, devemos treinar, por que não? Existem várias situações que nós podemos treinar. Antes do tribunal do júri, a gente treina, a gente estuda todo o processo e depois nós devemos treinar para que nós possamos ter êxito. E treinar a postura, treinar a forma como você vai apresentar as teses, treinar o tempo, porque nós temos tempo determinado para nós falarmos no momento da atuação da defesa. E essa busca incessante com relação ao conhecimento, com relação às atualidades, é muitíssimo importante. Essas são as primeiras falas assim, com relação a como deve comportar o advogado dentro do aspecto do tribunal do júri. Bem, o tribunal do júri, em especial, nós temos os aspectos constitucionais previstos no artigo 5º, inciso 38, onde termina que, lá na ênfase do capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, dentro do garantismo constitucional, nós encontramos lá, então, reconhecido como a instituição do júri, com a organização que lhe é assegurado, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, os crimes dolosos contra a vida são julgados perante o tribunal do júri. Onde nós encontramos esse aspecto todo, esse comportamento todo, né, do procedimento do tribunal do júri? Nós vamos encontrar, né, depois que existe essa fala da Constituição Federal, a gente vai encontrar o procedimento do tribunal do júri, dos artigos 406 até o 497. Então, aqueles que querem atuar no tribunal do júri devem estar sempre atentos ao que ali determina. Nós temos várias situações em que nós devemos cumprir a parte relacionada ao tribunal do júri. O tribunal do júri é dividido em duas partes. Uma parte que é sobre como você vai providenciar a situação relacionada à matéria, se existe indícios de que existe a materialidade de autoria, e termina com a pronúncia ou impronúncia do réu. Se pronunciado, ele vai para uma segunda fase, que é a fase relacionada ao tribunal do júri. E lá no tribunal do júri existe toda uma situação para que você possa, então, realizar o plenário do tribunal do júri. Para que nós possamos contribuir para o evento que hoje trata das peculiaridades da advocacia criminal e sobre o tribunal do júri, eu trouxe aqui, mais relacionado ao tribunal do júri, sobre um aspecto muito importante para a advocacia e também para a sociedade brasileira, onde nós encontramos hoje, evidentemente que no mês de março nós tivemos finalizado no dia 12 de março de 2021 o julgamento da ADPF número 779 do Supremo Tribunal Federal, onde determinou que era inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra
como tese do Tribunal do Júri. E essa DPF ela foi proposta pelo partido do PDT e ela trouxe a situação para que se discutisse a aplicação da tese de legítima defesa da honra pelo Tribunal do Júri. E o STF veio, então, e determinou, né, nessa DPF, que não caberia o uso dessa tese de defesa no plenário do Tribunal do Júri. Então, para nós discutirmos sobre especificamente essa peculiaridade, essa novidade, né, é da relatoria do ministro Dias Toffoli, e nós tivemos a votação e foi à unanimidade. O STF, então, firmou o entendimento de que a tese legítima defesa da honra é inconstitucional por violar os princípios constitucionais da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida, da igualdade de gênero. Então, essa decisão foi tomada em sessão virtual e que culminou e encerrou no dia 12 de março de 2021, exatamente no mês das mulheres. E essa temática foi abraçada por unanimidade ali do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, nós ficamos muito felizes para nós, mulheres, que lutamos para que não haja mais violência doméstica familiar, que não haja violência contra a mulher, em especial na situação de gênero. Nós ficamos muito felizes com esse ganho, né, que nossa sociedade teve, mas evidentemente que havia um déficit, né, havia a necessidade de nós corrigirmos essa situação que há muitos anos, desde a antiguidade, que as mulheres são tratadas dessa forma, onde as mulheres eram consideradas, né, se elas eram as mulheres que praticavam algo indevido contra a honra do homem, o homem devia lavar sua honra com a morte, culminando até com a morte das mulheres. Então, isso era para várias situações que nós encontramos, isso era muito indigno para a condição das mulheres em questão relacionada ao gênero. Então, o Supremo Tribunal Federal veio e determinou o que é inconstitucional. Acontece que, por questão de argumentação e por questão de discussão, a gente traz hoje para a discussão e para a temática, e é muito importante, que essa situação em que o Supremo Tribunal vem e determina e insere que no plenário do Tribunal do Júri, não podemos, enquanto defensores, advogados, utilizar a tese de legítima defesa da honra. Ele vai em confronto, e aí eu trago somente para discussão, que evidentemente eu já tenho um posicionamento enquanto advogada, enquanto criminalista, enquanto operadora do direito, eu trago, evidentemente, para uma questão de discussão e uma questão de nós termos uma visão também ampla nesse sentido. Então, ao momento em que o STF discute essa situação, nós teremos confronto com o princípio maior, que é o princípio da plenitude de defesa. A pergunta que fica é: será que a decisão do Supremo Tribunal Federal é inconstitucional? Porque ela fere também um princípio constitucional determinado no artigo 5º, inciso 38, salvo engano, a linha D, a linha A, e onde determina o seguinte, que é reconhecida a plenitude de defesa. No momento em que o Supremo Tribunal Federal determina que essa tese ela é inconstitucional na DPF 779, que eu chamo os senhores e as senhoras para dar uma olhada e verificar, nós encontramos uma situação que ela também vai de encontro com a situação da plenitude de defesa do réu. O réu poderá alegar tudo a seu favor. O princípio da plenitude de defesa é o princípio que se garante ao acusado no tribunal do júri a invocação de quaisquer argumentos e providências, desde que lícitas,
na sua defesa. Então, será que o Supremo Tribunal Federal, ao inserir na sociedade, ele trouxe isso, mas encontra também um certo alinhamento com relação à plenitude de defesa? Então, será que neste momento em que nós encontramos essa situação vai gerar algo para a sociedade onde nós trataremos com relação à plenitude de defesa? Vai prejudicar a plenitude de defesa do réu? Então, para nós que estamos atuando no Tribunal do Júri, nós devemos ter a liberdade de utilizar de todas as formas lícitas de defesa, onde nós devemos, então, utilizar para que nós possamos, para que o réu tenha condições de se defender. E aí a minha pergunta é se essa situação de o STF inserir no contexto de retirar dos operadores do direito que se utilize para fins de defesa, da plenitude de defesa, não pode mais utilizar a tese de defesa da honra, se estaria ou não confrontando com esse princípio da plenitude de defesa. Para finalizar, para fechar, o argumento da nossa explanação é de que tenhamos, efetivamente, condições de mesclar e entender a motivação dessa argumentação. Primeiro porque, para os operadores do direito, para os advogados, para os defensores que ali estarão atuando no Tribunal do Júri, evidentemente que muitos que eu já presenciei, porque eu pude observar, muitos colegas utilizam dessa tese de legítima defesa da honra para que possa ter êxito com relação a quando ocorre o feminicídio, quando ocorrem situações relacionadas ao gênero mulher. Então, nesse contexto, eu contribuo no seguinte aspecto: será que nós podemos considerar que seria inconstitucional e legítima a situação de o Supremo Tribunal Federal estar interferindo na plenitude de defesa? Então, esse é o contexto que eu trago para que os senhores e senhoras possam refletir. Para nós, enquanto advogados e advogadas, eu, enquanto advogada, numa situação dessa, que hoje não posso mais utilizar da tese de legítima defesa, eu utilizarei, evidentemente, uma outra tese, porque não podemos usar a inexigibilidade de conduta diversa. O réu, numa situação em que ele se encontra, ele tem ali a sua honra, né? Ele entende que está abalado na sua honra. Se ele, naquele momento, ele poderia conduzir de forma diferente, que é a tese, então, eu poderia utilizar dessa tese que nós abraçaríamos para que nós não possamos mais usar, então, a tese de legítima defesa da honra. Então, essa é a minha contribuição que eu trago para os senhores e as senhoras que estão, neste momento, né, prestigiando a Conferência Estadual da Advocacia Criminal, da Advocacia Estadual, no Estado do Amapá, através da nossa OAB. Então, eu trago esse questionamento e espero que eu possa contribuir num outro momento, para que nós possamos, então, estar enfatizando, né? Nós participamos de vários tribunais de júri, me permite aqui, coordenadora doutora Vânia Fontoura, e nos tribunais de júri nós temos que ter muito cuidado para que nós possamos realizar nossas atividades. Eu vou contar assim, bem rapidamente, para que os colegas que vão atuar posteriormente, a gente tem que estar muito cuidado, porque preclui os nossos atos em plena audiência, em plena audiência de escritório, no plenário. Então, tudo nós temos que fazer naquele momento. E eu trago, assim, algo que aconteceu com um colega aqui, o Tribunal do Júri realizado, e lá está o promotor, tinha feito toda uma explanação, e aí ele disse, eu não tenho mais nada a dizer, e o Tribunal do Júri, nós temos réplica e tréplica. E aí o juiz pergunta para o promotor de justiça, Excelência, o senhor tem ainda algo a dizer na réplica?
promotor de justiça, excelência, nada tenho a dizer, porque já o réu realmente é culpado. E aí, não tenho, já fiz a explanação de todas as minhas argumentações. E aí vem o juiz, tem obrigatoriamente que chamar isso à defesa, ao advogado. E o advogado foi consultado. Excelência, o senhor tem algo a dizer na tréplica? O advogado levanta e diz, sim, claro que tem, excelência. O promotor levanta e diz, mas como assim? Eu não fui à réplica. Como é que o senhor tem direito à tréplica? E aí o juiz diz, excelência, eu perguntei ao senhor se tinha réplica. O senhor nada quis dizer. Então, o advogado tem o direito de plenitude de defesa e apresentar a sua defesa na tréplica. E assim o advogado fez, e, pasmem, em situação que ele apresentou tese muitíssimo bem, e acabou vencendo e acabou absolvendo o seu cliente. Então, assim, eu imagino que vocês que estão atuando na advocacia criminal possam estar sempre participando, estudando, e eu enfatizo que vocês devem, sim, estar sempre atualizados, estudantes. Quem faz o curso de Direito, quem é advogado, é para sempre estudioso. E estar sempre levando em consideração os informativos do STF, do STJ. Existe no STJ jurisprudência em tese, que tem vários pontos ali, e que vocês podem utilizar daquilo para que nós possamos trabalhar na advocacia de forma atualizada. Não adianta você ter apenas a experiência, você tem que estar atualizado, estudando, e você tem que estar antenado com as súmulas, com os enunciados, com os estudos que vêm. Todos os dias nós deparamos com as movimentações, com a dinâmica do direito. Que o direito, ele não fica lá retrógrado, né? Ele fica sempre, evidentemente, posicionando para que haja um dinamismo e uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Então, eu finalizo, para não estender tanto, a minha fala e coloco-me à disposição para algum questionamento. Muito obrigada pela deferência e também pelo convite. Muito bem. Como nós já esperávamos, né? Foi um sucesso, porque as nossas palestrantes, né, e as nossas debatedoras estão totalmente preparadas. Então, assim, eu tentei colocar uma música para a gente, né, do Erasmo Carlos, Mulher, mas, infelizmente, eu não consegui aqui. Mas eu gostaria de encerrar, né, o nosso evento, agradecendo mais uma vez a diretoria da OAB, que nos proporcionou esse evento neste momento tão difícil para todos, né? Onde, infelizmente, já perdemos várias pessoas para esse vírus, que é um vírus invisível, como a gente sabe, né? Mas vem causando tantos prejuízos, né? Eu gostaria de também fazer aqui uma homenagem à professora Luciana, somente com algumas palavras, né? Diz assim: levo no coração as lembranças dos bons tempos. Uma gratidão a Deus por termos conhecido uma pessoa que em vida se chamou Luciana Uchoa Esteves. Para as demais colegas que hoje discorreram com seus temas, né, eu gostaria também de deixar aqui que o sucesso não teria sido atingido se não tivéssemos pessoas capazes construindo nossos projetos, tá? O nosso muito obrigada a todos que participaram do evento, ao presidente, a toda a diretoria, e um bom dia a todos. Bom dia, obrigada, doutora Vânia, pela condução, pela sensibilidade. Parabéns, doutora Vânia, coordenadora dos cursos de extensão da ESA junto comigo. É uma advogada muito, muito ativa, é muito profissional, é muito preocupada, e parabéns pela sensibilidade. Obrigada pela condução do trabalho. Bom dia. Bom dia a todas as minhas colegas. Poderem dividir esse momento. Eu também queria agradecer, doutora Vânia, pela condução brilhante, tranquila, e eu queria dizer à senhora que eu lhe admiro muito, e também a sua filha Diana, que
É muito bom estar nos ambientes forenses, e em especial nos ambientes em que nós atuamos na advocacia criminal, e ver mulheres guerreiras, competentes, bonitas, assim como a doutora Verena, assim a doutora Suzane, a minha colega a doutora Érica. Então, assim, todos vocês atuando, e é muito bom. Deixa eu ver como está ligado, doutora Suzane. É muito bom dividir com vocês esse momento, e é muito bom também participar com vocês todos. Eu queria agradecer, finalizando, ao doutor Irinei pela atuação e parabenizar pela brilhante gestão que ele teve, e muito nos representou, e agradecer a todos que eu não cometer nenhum erro, mas a todos que participaram para que esse evento fosse um sucesso, e está sendo, e que eu estou muito feliz em poder homenagear a minha colega de trabalho, a professora Luciana Shoa, que nos deixou tão recentemente, mas eu acredito que ela esteja no braço do pai, e muito feliz em vermos atuando e fazendo esse trabalho grandioso, gigantesco para a advocacia do Amapá. Mais uma vez, muito obrigada a todas. Está encerrada a nossa Conferência Estadual da Mulher Advogada, na data de hoje, 26 de março de 2021, da Sala 2, porque nós ainda vamos ter mais palestras maravilhosas. Tá bom? Um bom dia a todos. Bom dia, obrigada.